Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 9, Ouvindo Impressões. Nos dois últimos programas, nós comentamos sobre a experiência da Ernestina, que se preparou como médium de tarefa específica aqui na Terra e faliu, né? Ela estava contando para outra amiga, a Benita, a Mariana, elas estavam em conversa e o André Luiz, né, participou dessa conversa e traz para a gente a dificuldade dessa senhora, dona Ernestina. O caso dela foi o medo. Ela diz que ela começou a ficar desconfiada de tudo. Ficou desconfiada dos espíritos, das mensagens que chegavam, dos companheiros e até dela mesma. Então ela passou por esse processo, né? Ela achava que todo mundo estava de má fé para ela, para com ela, né? Porque, claro, aqueles que estão se preparando para reencarnar como médios, eles são orientados a ter uma vigilância quanto às comunicações. Claro que eles são instruídos sobre isso, não é? Allan Kardec desenvolve no Livro dos Médios justamente um manual para que aqueles que têm a tarefa mediúnica ostensiva, para que eles possam se precaver de muitos obstáculos, né? De espíritos zombeteiros, mistificadores, mas ela acabou levando isso ao extremo, não é? Aí ela mesmo diz, é interessante quando ela diz assim, muitos amigos tinham-me na conta de virtuosa, porque ela era exigente demais, ela era muito precavida. Mas ela diz assim, todavia, no fundo, eu não passava de uma enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Então, ela aparentemente, né, por isso que Jesus, na sua sabedoria, nos ensinava, não julgueis. E esse detalhe aqui que a gente está lendo, Tereza acabou de ler, que ela se tinha na conta de virtuosa. Por quê? Os amigos que achavam. Os amigos tinham ela na conta de virtuosa e ela devia se achar assim. O problema não é a pessoa falar que a gente é, nosso problema é a gente achar que é. E a gente não deve se iludir com projeções, com elogios, coisas que a gente ainda não possui, qualidades, a palavra tinha fugido, com qualidades que a gente ainda não possui. E o médium, isso nessa época dela aqui era muito mais do que hoje o esclarecimento está melhorando, né? Mas a gente encontra muita situação de vaidade, porque tem a faculdade de ver e ouvir espíritos, de escrever o que os espíritos ditam. São faculdades dadas, emprestadas por Deus, para que a pessoa resgate alguma coisa do passado, né? Os missionários aí a gente conta nos dedos, mas a maioria não é assim. Então, que a gente sempre tem isso em mente, que a mediunidade é uma faculdade orgânica, ela precisa do corpo para poder se expressar, mediunidade de tarefa, né? E que ela é dada no sentido de que a pessoa está resgatando alguma coisa do passado. Os espíritos são bem claros, Kardec é bem claro nisso. Além do Livro dos Médios, como a Tereza citou, nós temos também outra obra importantíssima para leitura, estudo e meditação, que é Nos Domínios da Mediunidade, ditada também por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier, onde a gente tem exemplos de médiuns ali
das tarefas, das dificuldades pelas quais eles passam para exercer a sua função para a qual foi destinado. Isso. Então vamos começar a ler a partir do parágrafo 14. Então a Ernestina vai falar, né? Vai responder à amiga Benita. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou a minha bela oportunidade. Então, ela, que era tão preocupada, né, em ser enganada, ela acabou se atrapalhando no serviço com Jesus, na mediunidade com Jesus. Mas, como eu tinha dito, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele prepara um compêndio de muitas orientações. E no item 200, deixa eu ver aqui, o item 230 do capítulo 20, ele coloca uma mensagem de Erastus, que diz que todo médium que tiver uma dúvida, é melhor, né, ele se abster, mas não é o tempo todo, como a nossa amiga dona Ernestina. Kardec coloca assim a mensagem de Erastus. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, a orientação, sim, é essa. Só que a Ernestina, ela acabou usando isso o tempo todo, não só para com os espíritos desencarnados que queriam, né, dar mensagem, mas também com os encarnados e até dela mesma. Ela levou essa, vamos dizer assim, essa preocupação, ao extremo. Ela não teve o equilíbrio para discernir, né, o que realmente era falso do que era verdadeiro, porque até Kardec foi experimentado com a permissão dos espíritos, ele foi para ele aprender que no mundo espiritual existem espíritos, vamos dizer assim, 171, né, como no nosso vocabulário atual, da mesma maneira como tem os encarnados. Porque antes do Livro dos Médiuns, a gente sabe que a mediunidade existia. Desde que o mundo é mundo, desde que uma pessoa desencarnou e a outra ficou encarnada, começou a comunicação. Então, o que Allan Kardec veio, né, nos ajudar é orientar essa faculdade, como o Marco falou, é orgânica e neutra. A gente é que dá direcionamento a ela, né? Os médios é que dão, aqueles que têm tarefa. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai ser um marco nessa mudança, né? Com as orientações sobre isso. Só porque ele vai falar, não sei se você vai ler o Livro dos Médiuns, né? Ele vai falar no capítulo 28... Ele vai falar no capítulo 27 das contradições das mistificações e vai falar no 28 sobre o charlatanismo e o embuste. Sim. Também. Eu tinha separado aqui para a gente ver, o item, deixa eu ver aqui, o item 303. O item 303 mas é a nota de Allan Kardec. A astúcia dos espíritos. Isso. Peraí, deixa eu achar aqui quando ele fala. Porque, quando a Teresa procura, como a gente sempre ressalta que os espíritos dizem, a morte não nos muda em nada. Então, assim como tem espíritos que são bons espíritos, os amigos que tentam nos ajudar, tem aqueles que são os embusteiros, como palavras de Allan Kardec, que eram assim na Terra, mistificadores, no fundo são mentirosos, né? Tentam iludir. Desencarnando, continua do mesmo jeito até que queira mudar. E o médium só vai ter o assédio desses espíritos também se ele tiver um comportamento compatível, né?
A gente sabe muito bem disso. A antena é sintonizada naquilo que a onda é sintonizada, naquilo que a antena é direcionada, né? Como o dial do rádio, né? A gente sintoniza lá na Rádio Rio de Janeiro, 1440 AM, e consegue. Na internet é a mesma coisa. E a mediunidade é uma antena, o médium é uma antena ligada, né? Cada um com o seu potencial, que veio para a sua missão. Então, ele é ligado nesse sentido. Isso. Do tipo de espírito então, que ele vai... Nesse capítulo 27, né, o último item, 303, lá na nota, Kardec vai colocar assim: a astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo que se possa imaginar. Realmente tem razão o receio dela. Ela não estava de todo errada. O problema é que ela extrapolou. E aí ele coloca assim: entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha como os mais frequentes. Olha aqui a orientação que talvez ela não tenha, né, tido a preocupação de estudar. Ele diz: os que têm por fim tentar a cobiça como revelação de pretendidos tesouros ocultos, anúncio de herança, fonte de riqueza. Isso, quando o espírito começa a fazer esse tipo de revelação ou querer induzir o médium a procurar mistificação. Depois, as predições com época determinada, olha só. Então, até hoje, no movimento espírita, a gente vê, às vezes, algumas comunicações, né? Alguns médiuns revelando que tem uma data para isso, uma data para aquilo. Olha o que Kardec coloca no livro dos médiuns. Chico Xavier teria dito, que o Divaldo Franco teria dito, que no dia tal o mundo... a gente já vê esses absurdos. Né, cara? Seria a data X para mudança, a data limite para mudança de ciclo, né? E olha o que Kardec disse. Devem considerar-se suspeitas logo à primeira vista as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Olha só, isso é uma coisa muito importante. Então chega uma mensagem, a mensagem de Francisco de Assis. Aí a pessoa vai ficar muito mais ligada ao nome do que ao teor da mensagem. E aí ela pode ser mistificada por esses espíritos enganadores, porque muitas das vezes eles percebem que a pessoa é muito vaidosa e quando ela, né, expor uma mensagem com nome venerando, eles sabem que ela vai gostar e aí eles acabam pegando por aí. Então tem toda essa orientação no livro dos médiuns e muito mais do que essas, mas acerca do charlatanismo é o capítulo 27 e o capítulo 28. A respeito disso, tinha um médium já desencarnado chamado Júlio César Gandhi Ribeiro, que era do Espírito Santo. E ele, numa determinada situação, ele estava numa palestra, se eu não me engano, com o Divaldo, né? Com o Divaldo, né? Estava, com o Divaldo. Isso, com o Divaldo. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, já tem um bom tempo. É. E no final, o Espírito se manifestou para psicografar pelo Júlio, chamado carinhosamente no movimento espírita de Julinho. Pelo Julinho. E aí, psicografou, quando acabou de psicografar, assinou Allan Kardec, não foi? Allan Kardec, sim. Isso. E aí o Julinho olhou a mensagem, porque o Dr. Bezerra de Menezes comumente se comunicava pelo Divaldo, pelo Julinho e pelo Chico muitas vezes. Mas o Kardec não. Aí quando ele assinou, quando a assinatura veio Allan Kardec, ele pegou o papel, dobrou e botou no paletó. E aí o espírito, a Joana foi falar com o Divaldo. Divaldo, fala para o Julinho que é para ler a mensagem. E lê de quem é. E é isso mesmo, o teor a assinatura é correta, é Kardec. Aí o Divaldo, que não sabia, chegou para o Julinho e falou: a Joana disse que é para você ler a mensagem que é de Kardec. Aí o Julinho falou: epa, como é que ele sabe? Ele não viu eu psicografar, estava um lado da mesa, o outro do outro lado, ele não viu. E aí quer dizer, houve ali, não é o medo, aí é diferente, uma precaução, porque o espírito é a questão do equilíbrio.
não acreditar em tudo, mas também rejeitar 9 verdades, como diz quando a Teresa leu a mensagem de Erastro. Então ele, por precaução e não por medo, mas aí imediatamente o Espírito veio e falou, olha, a Joana, no caso, Joana de Anjos, falou, é para ler a mensagem, e ele foi e leu. Então existe uma diferença entre o medo e a responsabilidade que o médium tem. Né? E aí a importância de uma reunião mediúnica, dos companheiros dessa reunião serem amigos, terem uma certa sintonia. Porque quando um companheiro começa a observar que algum dos companheiros começa a observar a ocorrência dessas comunicações meia truncadas, eles têm, no caso, deveriam se ajudar mutuamente e o médium ter a humildade de aceitar a interferência de um companheiro, vamos dizer assim, a demonstração de um companheiro sobre o que está sendo escrito. Mas, muitas das vezes, não existe esse companheirismo, essa fraternidade no grupo mediúnico, e as pessoas até ficam com medo de falar, com medo do tal do milindre, das pessoas ficarem melindradas se eu for falar, e aí acaba acontecendo que a reunião mediúnica que tem médiuns que são assediados por espíritos mistificadores, essa reunião acaba não se tornando tão séria quanto deveria. Isso que a Teresa está falando está exatamente no item 331 de Livro dos Médiuns, que está no capítulo 29, capítulo 29, item 331 do Livro dos Médiuns, que Kardec vai falar sobre as reuniões de sociedades espíritas. Então, e a falta do estudo, a falta do estudo não só do Livro dos Médiuns, mas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, como diz Kardec, se para se formar o médico medíocre, você leva não sei quantos anos, mais de 10, imagine para se você realmente compreender a ciência espírita. Você tem que estudar o tempo todo, porque cada vez que você estuda, você vai conseguindo enxergar coisas que antes você não conseguia, porque você já foi orientado antes, você já estudou algum ponto diferente em outro livro, então você começa a fazer os links. Então, cada vez que se estuda, e o livro o livro da codificação, os livros da codificação, eles foram feitos para ser estudados, não é ler uma vez e deixar para lá. A gente tem a obrigação, enquanto espírita, de estudar a doutrina até para o nosso próprio bem. Eu gosto de citar um exemplo de uma companheira lá do nosso centro, que ela foi num determinado centro espírita, aqui no Rio de Janeiro, e o pai dela tinha acabado de desencarnar. E ela, logo, 2 semanas depois, ela foi nesse centro. Aí ela recebeu uma mensagem, aí ela me contou que ela chegou no centro, enquanto estavam uma pessoa fazendo a palestra, o estudo, tinham outras psicografando numa sala ao lado, que esse era o ritual da casa. Quando terminou a palestra, ela me disse assim, uma pessoa saiu da salinha e falou assim, nós psicografamos 3 mensagens, então quem achar que é sua, pode pegar e levar para casa. Aí ela pegou, as pessoas, agora eu não lembro se a pessoa leu ou se deixou lá na mesa. Aí ela pegou uma mensagem e leu, leu as 3 mensagens. As 3 mensagens falavam praticamente a mesma coisa, que era assim de um teor universal, não era nada particular, e nenhuma veio assinada. Aí a gente conversando, eu falei para ela, Regina, o nome dessa nossa companheira, eu falei, pensa bem, o espírito grafou 20 linhas. Por que ele não botou o nome? O maior trabalho ele teve em falar o que estava acontecendo, como é que ele estava. Quer dizer, então se você não tem um estudo, aí você vê que é uma mensagem generalizada, que serve para qualquer um.
não é? E aquele tipo de mensagem é só você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ninguém melhor do que os espíritos de luz que trabalham para Jesus escreveram, e é o que está no Evangelho. Então, não vai chegar nenhuma mensagem do mundo espiritual com um teor melhor, não é, mais belo, com mais conteúdo do que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem, porque Ele é o nosso guia e modelo. Então, agora, quando o Espírito, né, através do Chico, dava detalhes assim que ninguém sabia, não é? Aí sim você vê que realmente aquilo é direcionado para você. Então, o quanto faz a falta do estudo do Livro dos Médiuns, não só para quem é médium de tarefa, mas para quem não é, porque pode passar por uma situação dessa e aí usar o bom senso, saber o que é certo e o que não é. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Minha amiga, tornou a interlocutora. É tarde para lamentar, porque quem está conversando com a Ernestina é a Benita. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Então, ela pecou pelo exagero, né? Não pela falta. Porque há uma diferença entre temer as mistificações, que é o desequilíbrio aqui da nossa amiga. Há uma diferença entre ela falar de mistificação e há uma diferença entre a falta de responsabilidade e coerência, não é? E responsabilidade e coerência, como ela está dizendo aqui, porque há casos de responsabilidade e coerência de mensagens que a Teresa coloca em que a pessoa tem que ter um certo bom senso. Isso, a palavra falta essa. E como dizer de Camille Flammarion, Allan Kardec é o bom senso encarnado, né? Então é a questão do bom senso. E Allan Kardec era criterioso. O grande exemplo dessa questão de analisar e não ter medo, ou fugir do medo, mas ser criterioso, é Allan Kardec. E Jesus escolhe exatamente, Jesus não escolheu qualquer um. E não existe essa questão de ter reserva. Se Allan Kardec falhasse, não ia falhar. Jesus não ia chamar alguém dessa responsabilidade sabendo que ia falhar, porque Jesus conhece, né? Então, um exemplo também que a gente tem, até engraçado, que é a falta, né, desse bom senso que o Marco está falando. O Raul Teixeira conta que ele foi num centro que estava todo mundo sem o canino. E ele perguntou, mas... O dente, gente, o dente canino. O dente canino, não é a companhia de um cão, não. O dente canino. E aí ele pergunta ao dirigente da casa por que tá todo mundo com, né, na reunião mediúnica, os médiuns. Porque chegou uma orientação do mundo espiritual que era necessário arrancar o canino para que os obsessores não atuassem. Então, quer dizer, aí até por ridículo, né? A gente ri, mas com pena da situação, sim. Porque às vezes a pessoa tem mediunidade realmente, mas perde um tempo, né? Uma situação que é incoerente. Então, é a questão do critério. E o grande exemplo disso, a gente tem Allan Kardec, como ele fez questão de colocar mensagens para a gente analisar, mensagens que espíritos ditaram, mas o linguajar não era aquele que era o da assinatura do espírito, né? Há uma diferença. E está terminando o tempo. No próximo programa a gente continua falando sobre isso, que é muito importante. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Lembrando que nós hoje estudamos o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.